Bora lá para mais uma live de quinta. O que os meus medos falam sobre mim? Hoje a gente vai falar sobre medo. A gente vai falar sobre o que ele revela, né, da gente, sobre o que está por trás desses medos, o que sustenta esses medos, o que alimenta eles e, enfim. Eu até falei hoje no Stories, né, que a live de hoje vai ser uma verdadeira sessão de análise. Porque, gente, eu pensei muito, né, sobre esse assunto, tá bem elaborado aqui. Eu espero conseguir passar isso pra vocês também, tá? Deixa eu fixar o tema aqui, colocar um filtro. O que seus medos falam sobre você? É a nossa live de hoje, gente. Tô bem feliz com esse assunto, viu? Deixa eu colocar um filtro aqui bom, né? Aê! Bora, gente! Vamos lá, então. Eu estou me propondo, estou fazendo um desafio de, nesse ano de 2021, fazer lives de mais ou menos uns 30 minutinhos aí. Então, eu não quero me demorar, tá? Não quero me demorar, espero que seja assim rápido, que vocês fiquem por aqui e, enfim, que a gente consiga desenvolver um pensamento aí bem bacana, viu? Em pouco tempo, em menos de 30 minutos. Jéssica, bem-vinda. A Mo tá por aqui também. Magno, bem-vindos todos. Boa noite. Vamos começar, gente. Vamos lá, vamos falar então o que sobre, enfim, o que os nossos medos falam sobre nós. E eu quero começar falando sobre o que é o medo, né? O que é o medo, na verdade? O medo é uma emoção que a gente tem diante de um perigo ou de uma ameaça, ou seja, a gente olha para uma situação, acha que essa situação vai colocar a gente em perigo, acha que essa situação vai ameaçar a gente, e aí a gente sente medo, e a gente sente angústia, e a gente sente ali tudo de ruim que o medo traz, né? Porque é uma emoção negativa, é natural, mas é negativa. Brenda, Kátia, Letícia, bem-vindas! Muito bem-vindas, feliz em ter vocês aqui, tá? Catilanga, beijo e saudade. Gente, então vamos lá. O medo é uma emoção, é natural e serve para nos proteger, né? Muitas vezes a gente olha para uma situação que pode ser perigosa e a gente faz o quê? Tem medo, então o medo é para preparar a gente. Só que existem dois medos. Existe esse medo que vem rapidinho para preparar a gente e aí você fala, nossa, eu preciso me preparar para essa situação. Eu preciso estar melhor nessa situação, né? Senão, enfim, pode me ameaçar, pode me trazer algum prejuízo. E existe aquele medo que permanece. Então, você nem chegou a viver a situação, mas você continua com medo. Você continua preocupada, né? Então, sobre esse medo aqui que eu quero falar com vocês, o medo que paralisa a gente, o medo que deixa a gente, faz a gente deixar de viver coisas boas, de realizações, de ir atrás do que a gente quer, enfim, o medo que traz ali certa angústia pra gente, tá? É sobre isso que eu quero falar. Então, gente, esse medo, ele é uma criação da nossa mente, ele é uma ilusão, porque percebam uma coisa, a situação ainda não aconteceu. Aquilo que eu estou temendo não aconteceu ainda, então quer dizer, não tá por aqui, tá no futuro, tá lá distante, mas eu já tô com medo. E esse medo, ele me atrapalha, e esse medo, ele me deixa aflita. Eu não consigo pensar muito bem, eu não consigo encarar, eu não consigo andar, eu não consigo evoluir, porque eu estou preocupada com algo que não aconteceu. Então quer dizer, quando eu sinto esse medo, eu saio do tempo presente e eu vou pro futuro. Eu saio do tempo em que eu estou agora e eu me preocupo com algo que ainda vai acontecer, que ainda pode acontecer. Então prestem atenção no que o medo faz. É sempre algo assim, e se? E se der errado? E se não for legal? E se não ficar bom? E se, enfim, não acontecer conforme eu gostaria? E se? Esse e se, vocês entendem que isso é ali uma, vamos dizer, uma dúvida? Pode acontecer e pode não acontecer? Não é uma certeza? Não é algo concreto? É algo que pode acontecer, pode não acontecer? Então prestem atenção, existe também chance de acontecer, mas por que a gente só alimenta a parte negativa? Por que a gente só alimenta aquela dificuldade? Ao invés de alimentar, mas
talvez pode ser algo bom, talvez pode ser algo positivo, legal, né? Exatamente, Tabata falou aqui, ó, sofrer por antecedência, é exatamente isso, sofrer por antecedência. Então, assim, a Si perguntou como distinguir o medo da crise de ansiedade. Vamos lá, Se, o medo é uma emoção, tá? A crise de ansiedade é um sintoma do transtorno de ansiedade. Para a gente falar que a gente está tendo uma crise de ansiedade, a gente precisa ser diagnosticado por um médico psiquiatra. Então, a crise de ansiedade é quando você tem um transtorno de ansiedade, ou enfim, pode até ter uma crise isolada, né? Tive uma crise, mas não tenho transtorno, mas de certa forma, você foi ao médico e foi diagnosticado. Então, a gente não pode sair falando que a gente tem crise de ansiedade, tá? Enquanto o medo, a gente mesmo consegue perceber, né? É uma emoção natural, normal, ok? Que faz com que a gente tenha mesmo um sinalzinho de alerta ali, sabe? Porém, muitas vezes o que acontece é que esse medo permanece. Então, ele tem uma função que é de alertar a gente, mas ele fica, ao invés de passar, ele fica, tá? E isso nos causa prejuízos. E aí, gente, eu pensando sobre isso, falei assim, gente, numa sessão lá no consultório com os meus pacientes, quando eles falam, eu tenho medo de não sei o que, a gente vai investigar. E eu falei, eu acho que dá para eu transformar isso numa live e a gente falar sobre isso para que seja aqui uma sessão de terapia, para que seja uma sessão de análise, né? Autoanálise, vocês mesmos se analisando, vocês mesmos fazendo terapia em vocês, né? A gente chama de autoterapia. Acho que dá para fazer isso para as pessoas prestarem um pouco mais de atenção no que elas estão vivendo, sabe? No que elas estão passando. Então, vamos lá. O medo. Quais são as características desse medo? Eu deixo de viver o agora, o presente, e eu passo a viver um futuro. Eu passo a viver em algo em um lugar que eu não tenho controle, porque eu posso fazer algo agora, no futuro não posso, né? No passado não posso. Eu posso agora, o que eu tenho é o presente, tá? Kátia falou que o celular dela tá travando. Kátia, eu acho que é aí, viu? Porque aqui a conexão tá bem legal, assim, os meus pontinhos aqui. Gente, tá travando pra mais alguém ou tá tudo ok? Tenta mudar de lugar pra ver se fica melhor aí a internet, tá? Então, primeira coisa, a gente perde o foco no presente e começa a focar no futuro. E começa a pensar lá na frente, e começa a pensar em um lugar onde a gente não está. E se eu não estou nesse lugar, eu não posso fazer nada em relação a ele. Entendem como é algo que desestabiliza a gente? Como é algo que deixa a gente mal? Por que, Flávia, me deixa mal? Porque você não pode fazer nada com isso. O que você vai fazer com o presente? O que você vai fazer se você pensar que daqui a 2 semanas você vai passar mal? Entende? Você precisa esperar chegar para você fazer alguma coisa. Ok, não estamos falando aqui, gente, de situações de prevenção, tá bom? Estamos falando de preocupação, de você ficar aí queimando neurônio, de você ficar, enfim, queimando energia com uma coisa que não está no seu controle, tá bom? Exatamente, o medo paralisa, ele bloqueia a gente. Então é algo que está para acontecer, mas não está acontecendo, tá? Feita essa introdução, vocês já entenderam do que eu tô querendo falar, que é de medo? Então eu listei aqui alguns medos que os meus pacientes me falam lá no consultório e que eu imagino que seja também o medo de vocês. Brenda falou que o dela também tá travando, mas deve ser a internet, porque o da Tabata não tá travando. Beleza, gente, obrigada aí pelo feedback, tá? Tenta mudar de lugar aí, porque a nossa live vai ser rapidinha, mas vai ser profunda, vamos dizer assim. E não perde não, tá? Então, eu listei alguns medos que eu costumo escutar no consultório, trouxe aqui pra vocês, porque deve ser o medo de vocês também, tá? Vamos lá, quais são esses medos, Flávia? Medo de morrer, medo de dirigir, medo de falar em público, medo de ficar sozinho. E quais são os disfarces desses medos? Eu listei mais, vou falar pra vocês já já. Mas quais são os disfarces desse medo? A pessoa tem medo de falar em público, aí ela tem alguma coisa para fazer que envolva o público, o que ela faz? Querendo se esquivar, procrastina. O que ela faz? Inventa um monte de desculpa, mas eu não tenho a condição perfeita, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não dá para eu fazer, tá faltando tal coisa. Por quê? Ela envolve um perfeccionismo, né? Ela traz um perfeccionismo para ela fugir daquilo. Na verdade, ela tá insegura, na verdade, ela tá com medo mesmo de encarar ali a dificuldade dela.
ela tá com medo de encarar aquilo que para ela é um desafio. Então ela foge, ela se esquiva. Então esse medo ele pode estar disfarçado, gente. Não necessariamente você olhe para alguma situação e fale assim, eu tenho medo. Pode ser que não. Pode ser que você fale assim, ai, não é o momento ainda. Ai, eu não tenho todos os recursos necessários para fazer isso. Sabe? Não é a hora, procrastino. Então eu tinha que fazer isso, mas não tenho tempo. E vai enrolando com aquilo, vai empurrando com a barriga. Então isso também é medo. Medo disfarçado de quê? De insegurança, de procrastinação, de perfeccionismo. Perfeccionismo, nosso Deus, gente, quantas vezes a gente faz isso? Ai, queria tanto fazer isso, mas agora não dá. A condição que eu tô agora não é ideal, não é favorável, enfim, não vai ser legal fazer agora não. Vou esperar naquele momento que eu tiver mais dinheiro, ou então naquele momento que eu tiver mais tempo, e a gente vai enrolando e o negócio não vai, sabe? Não acontece. E a gente tá ali com um monte de sonho pra realizar, com um monte de coisa pra fazer e não consegue. Medo de entrevista, medo de dirigir. Gente, me fala aqui do que vocês têm medo. Eu já vou entrar nesses medos aí tudo. Eles têm um monte aqui. Vão me falando aí pra gente analisar, tá? Quero que aqui seja pra vocês um momento de análise mesmo. Como se vocês estivessem lá no consultório comigo, porque a gente vai analisar esses medos, viu? Óbvio que não estamos aqui falando individualmente, estamos falando de forma coletiva, então vou falar de uma maneira que dê pra todo mundo entender e que dê pra todo mundo aí ter algum ganho, né, com isso. Então, gente, enquanto vocês vão falando, eu vou falar um medo que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Não tinha não, eu tenho, não posso mentir. Mas me conta aqui, ó, tem bastante gente na live, eu quero saber quais são os medos de vocês aqui, pra gente analisar eles também. Vou falar do meu, tá? E depois vou também trazer a análise do meu medo pra vocês. Gente, eu tinha muito medo de ter filhos, muito medo. Mas por quê? O que tinha por trás disso? É aí nesse ponto que eu quero chegar com vocês, sabe? O que tem por trás desse medo? O que tinha por trás disso? Eu tinha muito medo de ter filhos, eu não tenho ainda, tá? Sou casada, tenho 5 anos e pouco de casada e sempre foi uma preocupação muito grande isso pra mim, sabe? Porque será que é a hora certa? Será que eu vou ter condições de dar pro meu filho isso que eu gostaria? Será que eu vou ter tempo de dar pro meu filho isso que eu queria? E por que eu sentia que não era o momento? Por que eu sentia essa insegurança? Tinha algo por trás. Que algo era esse? A minha mãe, contei isso essa semana num post que eu fiz, 2 fatos sobre mim. A minha mãe sempre trabalhou muito, muito. Gente, a minha mãe, de longe, assim, de longe, tá? É a mulher que eu conheço que mais trabalha, que mais trabalhou na vida. Hoje, graças a Deus, ela tem um negócio dela e ela consegue trabalhar com um pouco mais de folga. Mas a minha mãe sempre trabalhou em mais de uma coisa, sabe? Ela trabalhava na loja, gerenciava a loja, abria e fechava a loja. Depois do expediente, ela fazia as vendas dela também. Sempre trabalhou com comércio, tá? O negócio da minha mãe é vender. Depois ela também vendia as coisas dela, produtos, né? Enfim, sapato, roupa e tal. Final de semana, ela trabalhava no sábado até meio-dia. Sábado de tarde, ela viajava pra chegar de manhã em Belo Horizonte, em São Paulo e tal, fazer compras de roupas ou sapatos e pegava o ônibus de volta, chegava no domingo à noite para ela vender esse material assim durante a semana à noite, né, fora do expediente dela, e começava a trabalhar na segunda de novo. Gente, isso acontecia com muita frequência, era de 15 em 15 dias. Então, um final de semana, ela estava em casa, mas sempre vendendo, sempre trabalhando por fora também, né? E no outro final de semana viajando. Eu passei muito tempo, assim, vamos dizer, longe da minha mãe. Longe fisicamente, tá? Porque ela estava sempre ligando, falando, enfim, querendo saber como é que tá, como é que eu tava, se estava dando tudo certo. Ela sempre estava, de certa forma, me acompanhando. Nunca deixou de me acompanhar, tá? Eu, inclusive, sempre morei com ela. Mas ela passava muito tempo distante fisicamente. E um medo que eu tinha era de ter filho nessa condição. O medo que eu tinha era de ter filho trabalhando de 8 às 18 e não ter tempo para ele. Não vou ser hipócrita de dizer que quando eu tiver filho eu quero cuidar, largar tudo, ficar em casa. Não é o meu perfil, tá? Mas o que eu quero? Tomar um café junto, levar na escola, almoçar junto, sabe? Ter mais momentos juntos, que era isso que eu não tinha com a minha mãe. Porque ela trabalhava muito, precisava me sustentar, era, enfim, separado do meu pai. Então, gente, o que estava por trás desse meu medo de ter filho? Eu trabalhava, sempre trabalhei de 8 às 18, eu trabalhava de 8 às 18,
E aí, nesse momento, eu não tinha nenhuma perspectiva, né? Logo que eu casei, eu não tinha nenhuma perspectiva, assim, de sair desse formato de trabalho, que é o dia todo. Não tinha. E era difícil pra mim pensar que eu ia ter filho naquela condição. Entendeu? Que eu ia ter filho e eu ia repetir isso, que eu não queria, tá? Repetir com meu filho. Então, tinha por trás do meu medo uma necessidade. Tinha por trás do meu medo algo que eu queria. Eu não tinha apenas medo de ter filho, ter a criança, cuidar, enfim, ser responsável por ela. Não era só isso. Eu tinha também uma responsabilidade que era de quê? Fazer diferente. Fazer diferente do que aconteceu comigo. E assim, não tô dizendo que foi algo negativo, tá? Minha mãe, ela precisou fazer isso para me manter a minha irmã, ela precisou fazer isso, ela, enfim, não tinha como mesmo, tinha que trabalhar sozinha, né, para cuidar de nós. E, enfim, eu só não queria repetir isso. Então eu tinha, gente, tanta preocupação, tanto pavor, assim, de engravidar fora da época, sabe? De eu engravidar nesse período em que eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar de forma diferente, que eu vivia muito preocupada com isso, eu vivia muito neurótica com isso, sabe? Já chegou, inclusive, uma vez de meu marido falar assim comigo: parece que você nem quer ter filho. E eu queria. Na verdade, eu sempre tive muita vontade de ser mãe. Muita, muita. E justamente por planejar esse trabalhar de forma diferente, por planejar, assim, querer mudar de trabalho e não ficar nessa condição, é que eu carregava esse peso. Meu Deus, preciso aguardar um pouquinho, não é a hora agora, na hora que eu conseguir fazer a transição de carreira vai ser mais tranquilo e tal, etc. E eu carregava esse peso, que eu não queria repetir isso. Então prestem atenção, como um medo nosso, meu medo não era só ter filho, meu medo não era só cuidar da criança, educar uma criança, não era. Meu medo era também de dar a essa criança uma condição de tempo diferente da condição que eu tive. Percebem isso? Entendem como é completamente diferente? Muda a sua visão? Por quê que muda? A questão, se eu tivesse focada em não ter filho, eu não ia consertar o que eu precisava para ter um filho. Entende? Eu não ia pensar assim, não, o que eu preciso, na verdade, é ter mais tempo, trabalhar talvez ou com horário reduzido ou com agenda, sei lá, hoje eu trabalho com agenda, né? Mas naquele momento eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu precisava enxergar o que tem por trás desse medo para eu resolver esse medo, entende? E é isso que eu quero trazer aqui com vocês, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês precisam enxergar o que tem por trás do medo de vocês para vocês resolverem, porque enquanto vocês ficarem pensando, ó, meu medo é falar em público, talvez não seja, talvez tenha algo aí por trás desse falar em público. Meu medo é de morrer, talvez não seja. E você não vai conseguir resolver aquilo que você de fato tem insegurança porque você não sabe o que é, tá? Então, assim, mais uma vez eu vou falar com vocês, autoconhecimento é um excelente ponto de partida, né? É o melhor que a gente pode ter para se desenvolver, para crescer, para realmente resolver algumas questões que a gente tem, é se conhecer. E vocês precisam se conhecer para vocês matarem esses medos, para vocês, enfim, acabarem com isso, tá bom? Então eu trouxe aqui alguns medos e eu queria que a gente pensasse no seguinte: o que tem por trás desses medos? O que tem por trás? O que sustenta esses medos? Então, em uma sessão de terapia, eu perguntaria o seguinte para vocês: olha, eu listei aqui alguns medos e a gente vai conversar com eles. Adoecer. Qual é o medo que tem por trás de adoecer? Tem pessoas que têm muito medo de adoecer. Qual é o medo que pode estar por trás de adoecer? O que você não quer? Você não quer depender de outras pessoas? Você não quer ser cuidada por outras pessoas? Você não quer, talvez, ficar sozinho no momento em que você mais precisa? Perceber que, na verdade, naquele momento ali difícil, não tem ninguém para ficar do seu lado? Qual que é a sua dificuldade se você tem medo de adoecer? Qual é a sua dificuldade real? Pensa aí, o que tem por trás disso, sabe? Poxa, olha, tem gente aqui que tá com dificuldade de assistir. Gente, tenta mudar de lugar. A Tabata falou que tá tudo certo lá, e então não é aqui, é aí na internet de vocês, tá bom? Tenta dar aí uma mudada, porque se fosse aqui estaria travando para todo mundo e não tá. Algumas pessoas estão conseguindo assistir, tá? Então vamos lá.
Tenho medo, por exemplo, de ficar desempregada. O que pode ser? O que pode ter por trás desse medo? Você tem medo de pedir ajuda? Como é que você se comporta na vida? Você tem dificuldade de pedir ajuda para outras pessoas, mesmo quando você está precisando? Você não quer sentir falta da sua liberdade? Você talvez não quer depender de outros, tá? Isso, gente, não é só em relação ao medo de ficar desempregada. Quando você para pensar, você consegue perceber esses comportamentos em várias áreas da sua vida. Eu realmente, Flávia, eu não gosto de pedir ajuda para outras pessoas. Realmente, Flávia, eu não gosto quando eu me sinto assim, presa, sabe? A outra pessoa tem que dar satisfação, tem que falar o que eu vou fazer. Se eu ficar desempregada, eu vou ter que pedir dinheiro pro meu marido, aí eu vou ter que dar satisfação para ele do que eu vou fazer com esse dinheiro, de como é que esse dinheiro vai ser gasto, tá? Então, pensa aí o que leva vocês a terem esse medo, a sustentarem esse medo, tá? Tenho medo de avião, por exemplo, um outro aqui que eu listei, porque é o tipo de medo que eu escuto, tá, gente? Tenho medo de avião. Do que na verdade com o que você se preocupa na verdade? Com perder o controle? Porque quando a gente entra ali no avião, a gente está entregando o controle na mão de uma outra pessoa, né? Do piloto. A gente está se submetendo ali à aeronave, enfim. Você não tem condições de, deu alguma coisa errada lá em cima, peraí que eu vou descer, vou sair e aí vocês continuam fazendo do jeito que vocês querem. Não. Você entra no avião, você mostra que você não está no controle. Você mostra que outra pessoa está decidindo por você. Outra pessoa está decidindo principalmente pela sua vida. Então, o que esse medo de avião pode dizer sobre você? Será que ele está dizendo que você tem dificuldade de largar o controle? Tudo você quer controlar, tudo você quer fazer, tudo tem que passar por você, tudo você tem que aprovar. Você é aquela pessoa que fica em cima da outra pessoa, do seu parceiro, dos seus filhos, enfim. O que isso, na verdade, fala sobre você? Você tem dificuldade em confiar no funcionamento de outras pessoas? Você acha que a sua forma de fazer é melhor? Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou querendo dizer? A lógica da coisa? A gente tem, vamos dizer assim, um funcionamento que é padrão. Para várias coisas a gente funciona da mesma forma. Então, quando eu tenho medo, é muito provável que esse medo esteja também presente em outras áreas, sabe? É isso que eu tô tentando trazer aqui para vocês analisarem. Se perguntou assim, Flávia, qual que é a diferença entre medo e fobia? Se você tá bem ligada aí nas patologias. A fobia, ela é um medo num estado mais grave, num estado fora do controle, tá? É um medo descontrolado, é um medo fora do controle. Também precisa ser feito um diagnóstico, tá bom? Também se trata de uma patologia, de um diagnóstico. Então, quando a pessoa tem fobia, ela realmente não consegue conviver com aquilo. Eu tenho fobia de animal. Se ela estiver perto, ela desmaia, ela passa mal, enfim, não consegue, tá? É algo mais forte que ela, incontrolável, tá bom? Essa é a diferença. A fobia é uma patologia. O medo é uma emoção natural. A fobia é um medo que foge ali do normal, do natural, foge do controle. Então, ele já está num estágio muito avançado. Tá? E aí precisa de uma intervenção, talvez, precisa de tratamento, precisa de um diagnóstico, tá? Para tratar essa situação, porque não é natural, ok? O natural é que a gente tem esses medos que a gente tem, que ficam ali no nosso controle, que se a gente se esforçar um pouquinho a gente consegue, e quando foge do controle precisa urgente procurar um médico psiquiatra e procurar terapia, tá? Estão entendendo então o que eu tô querendo dizer? É porque da mesma forma que acontece para uma situação, acontece também para outras situações. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que para vocês entenderem como é que a gente funciona. Uma pessoa que ela tem medo, por exemplo, de encarar os desafios, ela pode ter esse medo quando ela enfrenta, quando ela se percebe, por exemplo, numa casa que ela não quer morar, uma casa ruim, por exemplo, e aí ela foge desse problema. Vejam como a questão dela é enfrentar os desafios dela.
e ela foge, por exemplo, quero morar em outra casa. Ao invés de consertar aquilo que tem na casa, ao invés de resolver o problema, aí ela encontra uma situação difícil no trabalho dela, ela quer sair do trabalho, ela quer mudar de trabalho, ela não quer encarar o problema, ela encontra uma situação ruim num relacionamento, ela quer fugir do relacionamento. O que eu quero que vocês percebam com isso? Ela tem vários comportamentos parecidos em áreas diferentes. O problema é um só. Ela não quer encarar os problemas dela. Ela está fugindo dos problemas dela. Parece que é em áreas diferentes, parece que são situações diferentes, mas na verdade não. Na verdade é a mesma coisa. Então é isso que eu tô querendo trazer para vocês, tá? Um medo que vocês têm de avião pode falar algo sobre você, sobre o controle que você tem na sua casa, sobre o controle que você tem com seus filhos, sobre o controle do seu relacionamento, sobre não querer deixar outras pessoas tomar decisão por você. Porque é tudo a mesma coisa, entende? A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. A situação de perigo, vamos dizer assim, é a mesma, de ameaça, tá? Então a gente traz essa situação para outras áreas também da nossa vida. Medo de não dar conta. Por que você acha que isso não pode acontecer com você? Outra pessoa não dá conta, tudo bem, mas eu não. Eu tenho que dar conta. Eu preciso dar conta. Mas por que você precisa manter essa postura? Por que você precisa manter essa imagem? Hein? De que você dá conta de tudo. Outra pessoa pode não dar, mas você tem que dar. Entende? Isso fala algo sobre você, tá? Você tem medo do que as pessoas vão pensar por você não dar conta? Você tem medo de as pessoas te julgarem? De as pessoas falarem de você algo que você sustenta? De você que você diz que não é? Presta atenção nisso, tá bom? Porque, gente, se a gente for parar pra pensar, o que é não dar conta de alguma coisa? É assumir para as outras pessoas que talvez em alguma coisa eu não seja tão capaz assim. Mainá falou assim, tenho muito medo de dirigir, acho que é porque tenho medo de errar. Legal, Mainá. Vamos falar agora sobre medo de errar, tá? Anotei aqui também esse medo, eu costumo escutar bastante no consultório. Medo de errar. Por que a gente se acha tão superior assim que a gente não pode dar uma erradinha de vez em quando? Por que a gente acha que a gente é melhor que as outras pessoas? Tudo bem o fulano errar, eu não. Tudo bem minha mãe errar, eu não. Tudo bem minha irmã errar, eu não posso. Porque eu tenho que manter a pose, porque eu tenho que manter a imagem que as outras pessoas fazem de mim ou a imagem que eu tenho de mim? Vocês entendem, gente? O medo de errar é um medo de se expor. Medo de se expor. Por quê? Presta atenção. Você se julga nota 10. E aí você tem medo de se expor e as pessoas não te acharem 10, as pessoas te acharem 7, 6. Entende? E as pessoas não darem a você essa nota que na verdade você acha que você tem, mas você pode nem ter. Porque você não se expõe, você não se coloca à prova, então na verdade você não sabe qual é essa nota. Entende? Na verdade você não sabe mesmo a sua avaliação. Porque você só saberia se você se colocasse em jogo. Você só saberia se você realmente fosse lá e testasse. Mas você não se testa, tá? E aí, tô falando assim pra gente, tá? Em geral, a gente tem muito medo de errar. A gente deixa de fazer escolhas por medo de errar. Medo de fazer escolhas. Medo de fazer escolhas, gente. E quanta, assim, superioridade da nossa parte, né? Quanta arrogância. Por quê? Esse é um lugar de perfeição que não é nosso. Esse é um lugar que é de Deus. Esse é um lugar que a gente, assim, realmente não precisa ter pretensão de estar, porque a gente vai errar mesmo. E muito, não é pouco não, é muito. Então, pra que sustentar essa arrogância? Pra que sustentar essa superioridade? E se eu dirigir mal? E se eu dirigir mal? E se eu dirigir mal? O que pode acontecer? O que pode acontecer? Entende? Às vezes, você não acha nem que vai dirigir mal para se envolver em um acidente, não. Você só fica preocupado. O que vão pensar se eu não der seta, se eu não seguir a placa, se eu não parar na faixa? E se? Aí a gente volta lá no começo. Você não tá no presente. Você tá onde? Num negócio que nem aconteceu ainda. Você tá no futuro.
nem aconteceu ainda, você tá no e se? E se? E se der errado? E se der certo? E se não funcionar? E se funcionar? Por que a gente só alimenta a parte negativa? O que tem por trás? O que a gente está sustentando por trás disso? Que a gente tem tanto medo. Assim falou assim, o medo de errar pode estar relacionado ao julgamento que eu faço do outro, ao julgamento que você faz de você mesma. Sim, ao julgamento que você faz de você mesma. Porque você, na verdade, se julga superior, você se julga melhor, mas você não se testa. Você tá ali só se achando a boa zona, vamos dizer assim, tá? Mas você não se testa. E aí, seu medo é de testar e saber que, na verdade, você não é isso tudo. E os outros também perceberem que, na verdade, você não é isso tudo. Entende? Seu medo é esse. Assim, o medo pode ser esse, né? Não posso dizer que seu medo é esse. Não estou te analisando, mas o medo, na verdade, é esse, tá? É uma preocupação grande ao julgamento que o outro vai fazer de você. E talvez você se critique demais por conta disso. Talvez você se coloque assim numa posição difícil, sabe? De exigir mesmo de você e de nem sempre conseguir cumprir. Porque você exige tanto, você se culpa tanto, você se preocupa tanto que você tem medo de se colocar em teste mesmo. E o que vale, gente, o que vale é o teste, é a prática, sabe? O que vale não é, eu acho que eu sou assim, eu acho que eu vou me sair bem nessa situação. Eu acho que eu não vou ter medo de errar, eu acho que eu não vou ter medo de dirigir, que eu não vou ter medo de adoecer, que eu não vou ter medo de ficar desempregada. Não é o eu acho que tá valendo. O que tá valendo é o que tá acontecendo mesmo. E aí, você vai lá e se coloca em posição de errar? Você vai lá e se coloca em posição de se testar? Porque você só vai saber se você é bom mesmo naquilo ou não se você for lá e se colocar em risco. E se colocar em teste, sabe? Enquanto você ficar aqui na teoria, eu acho que eu sou boa nisso, hein? Eu acho que eu vou tirar nota 10. Não vai. Enquanto você tá ali procrastinando para não encarar esse seu medo e para não encarar talvez essa frustração que é de que você não tem essa imagem toda que você gostaria, que você não tem essa posição toda que você gostaria, sabe? Enquanto você tá ali, você tá perdendo tempo. Que você poderia já ter ido lá, ter errado, ter consertado, ter feito de novo e ter errado de novo e ter ficado melhor ainda. Você já poderia, assim, tá muito na frente, sabe? Mas você tá aqui parada. Você já poderia, sei lá, tá experiente nisso, entende? E se permitir errar. Você já poderia ter se permitido errar e ter consertado esses erros. E ter consertado e ter aprendido com eles, tá? Kátia falou, eu me cobro muito. Se cobra, Kátia, avalie aí se talvez você não tá querendo sustentar uma posição que você tem dúvida se você tem, sabe? Você tá querendo sustentar uma imagem de você. Uma imagem, ou seja, preocupação com o que o outro vai pensar, tá? O medo de se expor, gente, como eu falei, é o medo de outra pessoa me avaliar e me avaliar diferente daquilo que eu me avalio. Diferente, me dá uma nota diferente da nota que eu tô me dando, tá? Então, assim, é uma briga interna. A ideia que eu tenho de mim, e o que a outra pessoa vai pensar de mim. É uma briga interna. Tabata tá rindo, né? O buraco é mais embaixo. Então, é uma briga interna com a minha autoimagem e com a imagem que eu quero passar, sabe? Minha autoimagem é 10, mas eu tenho medo de passar a imagem 5, 6, 7. Eu queria que a pessoa enxergasse 10 também. Entende? E aí eu não faço nada. E é difícil, gente. Isso é ruim, tá? Isso assim, são características, por exemplo, de uma pessoa orgulhosa. De uma pessoa arrogante. Porque, na verdade, a gente erra mesmo. E a gente aprende. E quanto mais rápido você aprender, mais rápido você sai daquela situação e tá experiente, tá melhor ainda pra testar de novo, tá? Ó, acabamos não, né? Passamos um pouquinho dos 30 minutos, mas eu já tô caminhando pro final, tá? E então, na verdade, prestem atenção. O que sustenta todos esses medos?
medo de adoecer, medo de ficar sozinho, medo de me expor, de falar em público, de ficar desempregado. O que sustenta tudo isso? Tem uma coisa em comum. Tem um segredo. Um segredo, não sei se eu posso falar um segredo, um pecado. Um dos 7 pecados capitais que sustenta isso tudo. Sabe o que é? Sabe? É a vaidade. É a vaidade. É a gente não querer mostrar algo de ruim sobre nós. É a gente querer mostrar só a parte boa. É a gente querer mostrar só a perfeição. É querer mostrar superioridade. É querer mostrar algo diferente do que a gente realmente é, porque o que a gente é imperfeito. O que a gente é muitas vezes é fraco, falho, medroso, inseguro. Nós somos isso. Nós somos isso, inseguras, preocupadas, gastamos tempo com coisas, com preocupações que são desnecessárias. Por quê? Para sustentar a vaidade. Para alimentar nosso ego. Para alimentar a nossa autoimagem, sabe? De uma pessoa que dá conta, que se expõe, que é perfeita. E só que não. Na verdade, não. Na verdade, a gente não é isso tudo. Mas se a gente ficar se escondendo, a gente pode achar que a gente é. Entende? Se eu for lá, eu vou ter certeza que eu não sou. Se eu me expor e o negócio der errado, eu vou ter certeza que eu não sou. Mas se eu ficar aqui, eu posso ficar na ilusão de que eu sou. Na ilusão de que eu sou perfeita. Gente, quanta vaidade da nossa parte. Quanta vaidade, né? Quanta arrogância da nossa parte em achar que a gente é tão boa assim, tá? Flávia, então, e o que é o contrário disso? O que é o contrário da vaidade? É a humildade. É a humildade. É eu falar assim, olha, você esperava isso aqui de mim? Você esperava algo melhor de mim? Sinto em te informar, mas eu posso deixar você triste. Eu posso te frustrar, viu? Eu posso te frustrar. O meu pastor é mestre em fazer isso. Ele sempre fala isso nas pregações. Ele fala assim, vocês não fazem ideia da meleca que eu sou. Ele sempre fala. Ou seja, quando eu olho para ele, eu já sei que ele se enxerga como uma pessoa que erra, como uma pessoa que tem suas dificuldades. E quando ele errar de fato, eu já vou me lembrar dessa fala. Ele erra mesmo e ele assume que ele erra. Ele não se acha o bonzão. Ele não quer pagar de bonzão, sabe? Então, eu sei que ele pode errar mesmo. Eu vou até cobrar menos dele. Mas se você sustenta uma superioridade, uma vaidade, talvez quando você errar, as pessoas vão vamos colocar assim, ter uma imagem ruim de você. Nossa, mas fulana que diz que não erra, fulana que se preocupa tanto em fazer tudo tão bonitinho, tão certinho. Então, isso é ruim pra gente. Isso é ruim pra gente, faz mal. A gente se coloca num lugar onde a gente não está, a gente se cobra muito, a gente deixa de fazer coisas por causa disso, deixa de realizar sonhos, deixa de arriscar, deixa de agir pra se colocar numa posição ruim, numa posição que prejudica, porque deixa a gente paralisada, que prejudica porque faz a gente não se mover, com medo de mostrar quem a gente realmente é, tá? Então seja humilde, se coloque em posição de errar e aprender, errar e aprender, errar e aprender, quantas vezes forem necessárias, porque você vai estar muito melhor do que você está hoje. Você vai estar muito melhor do que você está, da maneira como você está sustentando essa vaidade, tá? Então, assim, o fato de a gente saber onde a gente erra e onde a gente acerta é humildade, tá? A gente se colocar no nosso lugar. Não, meu lugar é aqui de aprendiz mesmo. Eu não sei muita coisa, não. Tô aqui pra aprender. Tô aqui pra entender como é que o negócio funciona. Sabe quando você chega pra uma pessoa já com esse discurso? É legal, a pessoa quer se abrir. Agora, quando você mostra que você sabe de tudo, as pessoas não têm vontade de te ajudar, de compartilhar aquilo que elas sabem com você. Porque você não é humilde.
tá? Então a gente precisa entender nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, se colocar em posição de humildade e deixarmos de ser orgulhosas. Deixarmos o orgulho de lado, porque o orgulho atrapalha a gente de aprender, de se desenvolver, atrapalha a gente de se mostrar, tá? E a gente perde oportunidades com isso. Muitas oportunidades de realizar sonhos, de se expor, de conhecer gente nova, de produzir, porque a gente tem tanto medo de errar, a gente tem tanto medo de vacilar, sabe? Que a gente prefere ficar ali na zona de conforto, procrastinando, sendo perfeccionista. Então, vocês que estão aqui, vou chegar até mais perto para falar. Você que está aqui, que é perfeccionista, que é procrastinadora, que é insegura, que vive no e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu falhar, e se eu errar, saia dessa posição de vaidade. Saia dessa posição de autoritarismo. Saia dessa posição de arrogância. Seja humilde, você vai errar, você não é Deus, você não é perfeita. Vai acontecer um monte de coisa que vai fugir do seu controle, mas posso te falar? Você vai aprender com isso. Vai ser bom pra você. Vai ser bom pra você. Você vai se desenvolver. Você vai estar, muito melhor do que você tá hoje. Tá? Então, pra ontem, começa a arriscar. Pra ontem, começa a fazer. Começa a se desenvolver. Não fique parada. Não fique parada. Tá? Você está perdendo grandes oportunidades com isso. Gente, era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. Ai, meu Deus, não consigo ficar dentro de 30 minutos. 41 minutos. 41 minutos, gente. Não sei o que fazer. Eu tentei, assim, de todas as formas, sintetizar, sabe? Mas tudo bem. Foi um tempo muito bom, muito valioso. Eu espero que tenha feito muito sentido isso para vocês. Espero que vocês tenham conseguido fazer uma autoanálise, sabe? Que seja uma sessão de terapia e que isso fique, assim, fermentando na cabeça de vocês. Fermentando para vocês pararem de orgulho, pararem de vaidade, parar de perfeccionismo, tá bom? Obrigada, Jéssica, Kátia, Tabata, Eliane, obrigada pela participação de vocês, obrigada pela companhia, tá? Toda quinta, gente, 8h30, a gente tem essa sessão de terapia aqui, terapia em grupo, tá bom? Gente, Cris, beijo, boa noite pra vocês, gente. Espero que vocês fiquem refletindo nisso e que isso possa realmente mudar as atitudes de vocês, tá bom? Beijo, que bom que você amou, Cris. Beijo pra vocês e vejo vocês aqui de novo ao vivo quinta-feira que vem pra mais uma sessão de terapia, tá? Tchau, gente!